A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diste este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, assim como essa palavra nessa semana veio de encontro ao meu coração, eu oro para que o Senhor, da mesma forma, possa falar aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele contou essa história para nos incentivar a orar e nunca desanimar, né? O assunto dessa parábola é que o Senhor sempre faz justiça aos seus escolhidos, né? E a pergunta final é: quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Quando o Senhor voltar, como irá me encontrar, como irá te encontrar? Eu queria pensar um pouquinho sobre a questão da oração, como é difícil, né? Quando a gente coloca algo diante do Senhor e a resposta não vem. Lidar com essa situação em que a gente clama ao Senhor, a gente ora ao Senhor e a resposta não vem. É muito interessante que quando nós pensamos em oração, a grande pergunta é: qual a parte mais importante da oração? E eu penso que a parte mais importante da oração é compreender quem é Deus. Quem é Deus? Quem está nos ouvindo? A quem nós estamos nos dirigindo? E o Senhor contou essa parábola para nos ajudar a entender isso. E essa história é interessante porque este juiz devia ser a pessoa mais importante dessa cidade. E essa senhora, uma viúva desprotegida. O texto não cita que ela tinha filhos, possivelmente não. Não tinha ninguém por ela. Ela tinha sim um adversário. Alguém que lhe tomou algo de valor. Poderia ser a sua casa. E ela não tinha quem recorrer, senão aquele juiz daquela cidade. E o fato diz que, a história diz que esse juiz, ele não temia Deus, ele era arrogante, ele era soberbo, ele não respeitava ninguém. E essa mulher foi, insistiu, colocou a sua causa diante dele dia após dia, e ele ignorava. E isso é uma atitude até esperada de uma pessoa arrogante e soberba. Mas o fato é que, passado algum tempo, ele mudou de ideia. Isso é impressionante. E ele disse consigo mesmo: vou julgar a causa dessa mulher, para não suceder que ela venha molestar-me. E é interessante porque essa palavra molestar-me, se você for buscar o que ela quer dizer mesmo, a tradução é como: ela venha me dar um soco na cara. E a pergunta que a gente faz é: qual que é a possibilidade dessa viúva pobre, simples,
sem ninguém por ela vir a fazer algo disso contra esse juiz? Nenhuma. A possibilidade é nenhuma. Então, o que o Senhor queria dizer? Quando nós olhamos para a ordem social daqueles dias, ou daquela época, é interessante porque nos povoados pequenos e nas cidades pequenas, quando, por exemplo, se chegasse alguém naquele povoado, uma pessoa desconhecida, e batesse na casa de alguém lá naquela cidade ou naquele povoado, principalmente nos lugares pequenos, e aquela pessoa dissesse assim: olha, eu preciso de um pouso, eu preciso de um lugar para ficar. Culturalmente, naquela época, aquele que era o anfitrião tinha que receber, tinha que dar pouso, tinha que dar alimento, e no outro dia tinha que despedir aquela pessoa em paz, para que a família dele, ou para que a cidade dele não ficasse desonrada. Naqueles dias era assim. Porque senão a fama disso descorreria por aquela região toda, que aquele povoado, ou que aquele lugar, ou que aquela cidade era um lugar desonrado. Quando o Senhor Jesus mandou os seus discípulos de 2 a 2 para evangelizar, para falar do amor de Deus, lá em Mateus 10, e ele diz assim: olha, se não vos receberem, sacudi as sandálias contra aquele lugar. Em outras palavras, dizendo: aquele lugar é indigno, aquele povo não tem honra. Então, quando este juiz, que não considerava ninguém, que não respeitava ninguém, ele diz isso: olha, eu vou julgar para que ela não venha molestar-me. O que ele estava preocupado aí é com questão do que as pessoas falariam dele, ou da honra dele. E isso é muito interessante, porque se um juiz iníquo se preocupa com a sua honra, quanto mais o nosso Deus, irmãos. Se um juiz que não se atenta para ninguém, quanto mais o nosso Deus, que nos ama, que enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados fossem cobertos, para que nós fôssemos filhos. Não zelará pelo seu nome, não zelará pela sua palavra, não zelará pela sua honra. Quando eu entendo quem é Deus, quem é o meu Deus, que leva a sério as orações, que as orações para Ele é questão de honra. É por isso que o Senhor Jesus disse: ore e permaneça em oração. Saiba quem é Deus. Ele há de julgar a tua causa, Ele há de responder. Mesmo que aos teus olhos pareça que está demorando. Amém, irmãos? As nossas vidas e as nossas petições precisam estar no altar do Senhor. O Senhor Jesus foi aquele que revolucionou as orações. Quando orares: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Depois vêm as nossas petições. Eu já queria encerrar e pensar
em algumas coisas que a gente pode aprender com essa parábola. Primeira coisa que a gente pode pensar, quais são os motivos que muitas vezes o Senhor parece demorar em responder às nossas orações. É bem interessante porque muitas vezes Ele quer nos fortalecer. Outras situações Ele quer que nós confiemos em sua soberania. Descansemos nele. Aquietemos o nosso coração e confiemos no Senhor. Mas é interessante também refletirmos sobre o que estamos pedindo. Será que as nossas causas que temos apresentado ao Senhor têm sido causas justas? Tiago fala, vocês não recebem porque oram mal. Pedem para os seus próprios deleites e prazeres. Às vezes a gente pode ir até mais além, Será que as nossas orações não têm ferido a honra de Deus? Interessante também aprendermos com essa parábola que Deus zela pelo seu nome. Assim como aquela viúva não podia fazer nada contra aquele juiz, nós também não podemos fazer nada que possa afetar o nosso Deus. Então as nossas orações, irmãos, não podem ser barganhas com Deus, não podem querer testar a Deus. E a gente também pode aprender que Deus sempre fará justiça aos seus escolhidos. Deus sempre fará. Durante a nossa história, Deus age em nosso favor. E no final das contas, Deus fará justiça. Quando estivermos diante dEle, no julgamento do Senhor. Aliás, Cristo Jesus veio e morreu no nosso lugar, para que a justiça de Deus não caíssemos sobre nós, mas que a graça e a misericórdia viesse sobre as nossas vidas. Devemos orar sempre, e nunca esmorecer. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos abençoar, que possamos continuar firmes, nunca duvidando, sempre crendo no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Céus e terra hão de passar, mas as palavras do Senhor jamais. E aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Por amor do nome dEle, para a honra e para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor está com a palavra.